A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a 9ª lição da nossa classe dos juvenis falando sobre a utilização de células-tronco. É uma lição também atualíssima, uma lição para os nossos dias e com certeza nos trará uma mensagem muito especial. O nosso texto áureo diz assim: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo capítulo 23, versículo 7. Não vamos esquecer de que o inocente, o indefeso, ele deve ser sempre amparado, ele deve ser sempre ajudado, ele deve ser sempre colocado como prioridade e não como algo que deve ser descartado. Por que eu estou falando isso? Você vai entender no decorrer da lição. Os objetivos da lição são 2. Primeiro, compreender o que é e como funciona as pesquisas com células-tronco, saber o que a Bíblia diz sobre a vida humana. E eu lhe convido a vir comigo nesta lição. E com certeza Deus vai falar muito aos nossos corações. A nossa leitura bíblica em classe está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Eclesiastes capítulo 1, versículos 13 e 14, depois 16 a 18. Vamos à leitura. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E apliquei o meu coração a esquadriar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que o fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Falei eu como meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Amém. A nossa introdução diz assim: pesquisas com células-troncos ou células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisas ou de tratamento não tem embasamento bíblico. O conhecido Salmo 139 nos mostra que Deus vê nosso corpo ainda informe. A nossa compreensão é que a partir do momento da fecundação já existe um novo ser humano, independente e individualizado, ou seja, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias. Você já havia pensado dessa forma? Que um embrião, ele já está sendo formado, já está sendo gerado, e ele já é uma pessoa, já é um ser. Já pensou nisso? Pode ser que tenha pessoas que não acreditam dessa forma. Mas essa lição, ela é muito esclarecedora e nos dará um norte assim muito especial enquanto nós estamos participando desse estudo maravilhoso desse trimestre. O que é e como funciona a questão da célula-tronco? Como funciona? Vamos ver. Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as tais células-tronco? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células,
incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. Quando nós olhamos essas informações, nós ficamos admirados e, por que não dizer, até achamos interessante. Só que nós temos que ter o cuidado, o que pode estar, o comércio que pode estar acontecendo por trás disso, por trás dessas pesquisas com as células-tronco, e nós vamos ver no decorrer da lição que tem uma que não tem problema, mas outras seria como o aborto, porque precisaria sacrificar um embrião para dali, como nós lemos, criar células que fossem desenvolvidas tanto para coração como para cérebro. Imagine bem, de repente, nasce uma criança em uma família e ela vem carregada de problemas de saúde e de repente o médico fala, olha, tem um jeito de melhorar isso aí. É você engravidar e a gente tirar o embrião para dali fazer as pesquisas para poder aplicar aí no seu filho que já tem uma idade. É difícil, é um tema muito difícil. Mas a Bíblia, ela não vai respaldar isso, uma vida pela outra. Eu mato o embrião para que eu salve. Não, não é assim. Deus tem o controle de tudo. Então a lição ela é muito esclarecedora. Vale a pena você conferir comigo. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. As células-troncos são formadas a partir de fusão dos gametas masculino e feminino, o espermatozoide e o óvulo. Quando surge um aglomerado de células, com o passar de alguns dias, 4 a 5, esse grupo de células começa a formar uma estrutura esférica que é chamada de blástula. Essa estrutura é composta de parte externa e interna. A primeira forma a placenta e a segunda parte o embrião. O embrião ele vai ser protegido pela placenta. Na parte que forma o embrião constam as células capazes de gerar todas as células do organismo de um indivíduo. Sim, quando o embrião está sendo formado, ele está sendo gerado uma pessoa. Ele é minúsculo, mas ele já é uma pessoa. Ele não vai gerar um ser diferente. Não, ele vai gerar um homem ou uma mulher. Ele já foi concebido para isso. Ele não tem outra finalidade. Por isso que ele tem essa condição de trazer à existência a vida para alguém, a vida para um novo ser humano. Como diz o Senhor ao profeta Jeremias, olha, eu te conheci ainda no ventre e as nações te dei por profeta. Então Deus já sabe, já nos conhece com profundidade. A professora Maiana Satis, bióloga molecular e geneticista brasileira, esclarece que as células-tronco podem ser classificadas da seguinte forma. Primeiro, totipotentes ou embrionárias. São as que conseguem se diferenciar em todos os 216 tecidos, inclusive a placenta e anexos embrionários, que formam o corpo humano. Esta consegue ser diferente. Ela consegue aí uma diferença para outras células do corpo humano. A segunda, pluripotentes ou multipotentes, são as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos na placenta e anexos embrionários. Terceiro, oligopotentes, aquelas que conseguem diferenciar em poucos tecidos,
unipotente, as que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Outra classificação, e nesse caso mais simples, seriam as células-tronco embrionárias e as células-troncos adultos. As embrionárias são encontradas no embrião humano. As adultas podem ser achadas na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical e etc. Então, nós vamos ver que as células-troncos encontradas no embrião, ela, para que seja utilizada, o embrião vai precisar ser sacrificado. Ainda que ele tenha sido gerado não em um relacionamento entre o homem e a mulher, mesmo que ele tenha sido gerado em laboratório, mas de qualquer maneira, ele vai precisar tanto do esperma do homem quanto do óvulo para poder ser fecundado, senão não vai acontecer, mesmo que alguém esteja manipulando. Outro perigo é as pessoas manipulando a vida. As pessoas manipulando a vida. Isso é muito, muito terrível. Nós vamos ver que é muito perigoso isso, porque as pessoas podem se achar como sendo um Deus que tem o poder dessa manipulação. Tá certo? Qual é a visão ética? As pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-troncos são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-troncos embrionárias, elas só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões, foi o que eu falei agora há pouco. É necessário que o embrião seja manipulado, ou seja, ele precisa ser manipulado ali no laboratório. Ali vai tirar partes dele, para que ele possa gerar. Vocês viram lá que ele pode gerar, olha, parte do cérebro, coração, ossos, músculos e pele. Então, a questão do embrião, ele é fantástico, porque ele vai gerar uma pessoa. Então, mesmo que ele seja ali trabalhado em laboratório, é uma vida. É uma vida que está ali, que está sendo manipulada. E então, é muito difícil. Em contrapartida, se diz que as células adultas não têm problema. Por exemplo, pode ser tirado, segundo a lição, as células do próprio corpo que estejam boas para fazer uma nova célula, uma célula que venha regenerar a outra. Até aí tudo bem. A criança foi constatada que ela tem um problema, mas, segundo, há uma riqueza muito grande no cordão umbilical, que pode ser aproveitado para quê? Para trabalhar aquilo ali, para ver o que se pode fazer. Sem problema, mas a criança já vai ter nascido. E o cordão umbilical com a placenta vai ser dispensado. Ninguém leva a placenta para casa. Ninguém leva o cordão umbilical para casa. Pelo contrário, chega o momento que ele tem que sair, ele tem que deixar de estar seguindo a criança. Então não tem problema. A questão é a manipulação do embrião, que precisa ser manipulado ali no laboratório. Aí fica difícil de nós, como cristãos, apoiarmos esta ideia ou esse pensamento. Diz ainda, mas conforme aprendemos na lição sobre o aborto, o embrião é uma pessoa em formação. Você consegue compreender o problema? A legislação brasileira permite a pesquisa com células-tronco embrionárias, desde que sejam obtidas em fertilização in vitro e congeladas, ou seja,
Permite-se, mas é um perigo muito grande, porque está manipulando a vida, está manipulando aquela vida que foi concebida ali entre o esperma e o óvulo. Ali já é uma vida que, se for tirada dali, uma vez fertilizada, se for, por exemplo, colocada no útero de uma mulher que não pode engravidar, ela pode gerar a criança. Pense nisso. Então é um tema muito atual e nós não temos ouvido falar tanto, porque o alarde vem só quando começa. E depois que as coisas avançam, parece que fica um pouquinho no esquecimento, mas não fica não. As coisas estão aí indo, estão sendo feitas e nós precisamos ter o cuidado. Todavia, o embrião não pode ser manipulado como se fosse um amontoado de células, quer esteja no útero, quer numa proveta. Tá vendo? É a mesma coisa. É um embrião, é um ser que está em crescimento, está em desenvolvimento. É muito perigoso. As escrituras sagradas mostram que o ser humano existe desde a concepção. Foi o que nós tratamos na lição falando sobre o aborto. Então, desde a concepção, já é um ser que está sendo formado no útero da mãe. Então, não dá para achar que é normal isso. Não dá para pensar que é normal isso. Não há outra maneira de um embrião se desenvolver que não é um ser humano. Portanto, manipular um embrião ainda sob a desculpa ética de fazer o bem aos outros é pecado antibíblico, afronta a Deus, o autor da vida. Ou seja, eu mato um, ou eu mato vários, eu aborto vários para salvar um. Então é complicado, é muito difícil isso. Então a Bíblia não vai apoiar essa questão, a menos que seja algo que esteja sendo feito de uma forma assim, como nós já falamos, com as células adultas, como a gente tem aí, né, pessoas que doam medula óssea, enfim, mas aí já são adultos, já nasceram, já cresceram, já estão desenvolvendo. Outros doam aí parte, né, doam parte dos seus órgãos, mas é de alguém que já nasceu, já está em crescimento, e não de um ser indefeso. Um ser indefeso. E agora, o que a Bíblia diz sobre isso? A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece de pé. O embrião também é meu próximo. É o meu próximo, é uma vida que vai ser gerada. Tão bonita quanto você. Tão especial quanto você. Que pode ser tão inteligente quanto esse especialista que está fazendo a manipulação. Ou até mais. Quantos sonhos, quantas vidas, quantas crianças foram abortadas, que poderiam fazer a diferença no contexto que nós estamos vivendo hoje. Só o Senhor é Deus. A vida começa na concepção, já falamos sobre isso. Sendo o embrião uma pessoa indefesa, inocente, o mandamento bíblico é: não matarás o inocente e o justo.
porque não justificarei o ímpio. O Senhor não vai justificar o erro de alguém com outro erro. Ah, eu fiz por causa daquilo. Vocês se lembram? Não tem a ver, mas eu lembrei daquela passagem, quando aquele homem ganha o talento, ele diz assim: ah, sabe por que eu escondi o talento? Porque eu conhecia que o Senhor era duro, que o Senhor era rígido. E ele fala, então se você me conhecia e sabia que eu era assim, por que você então não entregou aos banqueiros? Por que você não entregou para quem pudesse gerenciar o que era meu? Mesma coisa aqui. Ah, eu fiz, Deus, porque eu queria salvar uma criança. Sim, aí você matou outras crianças para salvar uma. Tudo deve estar e acontecer segundo a vontade do Senhor. Se o mundo atual relativizou a vida, nós escolhemos absolutizá-la, ou seja, a vida não é relativa, a vida é absoluta. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. A Bíblia, deixa eu pegar ela direitinho, a Bíblia não é relativa, a Bíblia é absoluta. A Bíblia é absoluta o que, pastor? A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Queira eu aceitar ou não, ela é a poderosa palavra de Deus. Contudo, incentivamos o uso da pesquisa com células-tronco adultas, obtidas no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano, pois queremos que pessoas portadoras de doenças incuráveis sejam curadas e tenham uma vida normal. Vocês estão vendo? Quando nós falamos que não somos favoráveis à manipulação das células tronco embrionária, não é porque nós não amamos as pessoas. Amamos sim. Tanto que nós aceitaremos que uma pessoa ela pode receber doação de órgãos. Ela pode receber transfusão de sangue. Sangue é vida. A pessoa pode receber, como eu disse, a medula óssea de alguém. Ele pode receber também, mas o que ele pode receber? Ele pode receber os nutrientes do cordão umbilical, que pode ser trabalhado e ali pode ser produzido células que serão fundamentais em alguns casos na vida de alguém. Então, não que nós não sejamos favoráveis à pesquisa, somos sim, desde o momento que não seja praticada com a morte de indefesos. Graças a Deus, irmãos, em Cristo que mediante a militância acadêmica estão empenhados nesse projeto, buscando salvar vidas. Mas, por outro lado, devemos garantir a inviolabilidade da dignidade do embrião, pois a vida é sagrada e o nosso Deus é o Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. O Senhor que forma o nosso espírito dentro de nós. E esse espírito que é formado volta para ele. Portanto, a pesquisa em células-tronco embrionária quebra o mandamento divino: não matarás. É um mandamento, se nós não tivermos o cuidado, ele vai ser quebrado e poderá trazer um prejuízo muito grande às pessoas que assim o fizerem. Você que chegou comigo nesta lição, o que você acha desta lição? O que você achou desse conteúdo? É importante? É relevante?
Eu acredito que seja, até para nós ficarmos alerta quanto a tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós não estamos isolados do mundo, das pessoas. Nós temos informações, notícias chegam, informações chegam. Então nós temos que saber ouvir e sabermos também nos posicionarmos mediante a tudo que nós ouvimos. Concluindo, os dias são extremamente maus. Diante de avanço científico, temos, por um lado, sido beneficiados, mas, por outro, vemos que a vida humana não tem recebido o seu devido valor. Vamos finalizar essa aula com uma oração, pedindo a Deus que nos ensine a valorizar o bem mais precioso que recebamos dele, que é a vida. Lembre-se que eu falei? Você não viu? Chegou agora? Eu disse na lição que um desses embriões que nasceu é você, que é uma pessoa linda, especial, cheia de projetos, cheia de sonhos, que pode ser tão quanto, ou tanto quanto, inteligente quanto essas pessoas que estão fazendo isso. Fazendo esses estudos acadêmicos sobre as células-troncos. Então você é importantíssimo. Que Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha marcado a tua vida. E se você está me assistindo, participando comigo, é porque você não foi abortado. Você é alguém guardado e protegido pelo Senhor nosso Deus. Eu lhe aguardo na nossa próxima lição, que vai ser uma lição também maravilhosa, falando sobre a doação de órgãos. Vamos falar sobre isso e vai ser muito importante. Deus abençoe a todos. Vamos à nossa próxima aula em nome de Jesus. Amém.